Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um especial e nesse vídeo de hoje nós vamos ver todos os elementos que levaram ao confronto para a grande guerra civil entre o Júlio César e o Pompeu Magno. Todas as articulações políticas, as artimanhas dos romanos, os personagens que são desconhecidos dessa história, vocês conhecerão todos aqui, todos os elementos vão ser colocados na mesa para que a gente entenda por que o Júlio César e o Pompeu Magno se enfrentaram nessa grande guerra civil romana. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que irão tapar o like e compartilhem com os amigos. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, lá no acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, que vocês podem ter acesso a um conteúdo exclusivo e também dar um apoio aqui ao canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Pessoal, então vamos lá para ver todos os elementos, esses personagens e eventos que levaram à guerra civil entre o Pompeu e o Júlio César. Bom, no ano de 54 a.C., o Pompeu era o único membro do triunvirato que ainda estava em Roma. O Júlio César estava na Gália fazendo as suas campanhas nas guerras gálicas para a conquista de toda a Gália, e o Crasso havia ido para a Síria, onde foi enfrentar o Império Parta. E aí nesse mesmo ano, no mês de setembro, a filha do Júlio César, que era a Júlia, que era esposa do Pompeu, ela faleceu após dar à luz a uma menina, que depois de alguns dias também veio a óbito. Aquilo deixou o Pompeu extremamente arrasado, e também aquilo preocupou o Júlio César, porque a Júlia era o que mantinha um laço entre os dois de aproximação, já que havia uma certa rivalidade entre os dois, e aquilo vai aumentando com o tempo, e com esses personagens que a gente vai ver aqui nesse vídeo, eles vão inflamando ainda mais a rivalidade entre os dois. Bom, e aí o Crasso acabou falecendo depois da sua derrota na Batalha de Carras, né, cometendo um erro primário que vai levar esse nome dele, erro Crasso, né, justamente por conta do Marco Licínio Crasso, e cometeu esse erro. Na verdade, ele subestimou os espartas e acabou falecendo em 53 a.C., dando um fim ao triunvirato. Bom, com esse falecimento do Crasso, havia uma expectativa de que o Júlio César e o Pompeu eles apaziguassem mais a sua rivalidade e evitassem ou adiassem um possível confronto. Bom, vamos ter algumas pessoas aqui que não vão ajudar em nada para que esse confronto fosse evitado. Vão só jogar querosene na fogueira. Mas enfim, a gente vai vendo isso aqui. Bom, e aí o Pompeu tinha essa questão de ter uma certa inveja do Júlio César pelo momento que o Júlio César estava vivendo, né, na Gália, enquanto o Pompeu meio que já estava ali em fim de carreira, encerrando as suas atividades, e o Júlio César não conseguia ver, não se sentia bem em ter um outro romano do seu nível ou até superior a ele, né? Já que o Pompeu teve muitas conquistas. Vocês estão acompanhando aqui essa saga do Pompeu, viram a quantidade de territórios que ele conquistou para Roma. Bom, e o Pompeu também tinha aquela questão de que ele temia que o Júlio César tomasse o poder em Roma e ficasse com os territórios aos quais o Pompeu lutou bastante para conquistar para Roma. E aí, depois de 3 dias de luto, o Pompeu ele retorna às suas atividades e deixa de lado a dor que ele sentiu ali do seu luto pelo falecimento da Júlia. E aí vamos começar a ver esses personagens que vão entrar nessa história e começar a inflamar ainda mais a disputa entre o Pompeu e Júlio César. Bom, o tribuno da plebe, que era o Lucílio, ele propôs colocar o Pompeu como um ditador. Mas ele vai ter a objeção do Catão o Jovem, que era um senador romano e que desde sempre foi oposição ao triunvirato, e um cara que não gostava nem um pouco do Júlio César. De todos os membros do triunvirato, o que ele
bom, digamos que mais detestava era o Júlio César. E aí essa proposta do Lucílio quase que tirou ele do cargo de tribuno. E aí no ano de 53 ocorreram as eleições para cônsules, eram duas vagas, um mandato de um ano. Ocorreram normalmente, mas no ano seguinte, de 52 a.C., a coisa ficou bastante tensa. Três facções em Roma começaram a disputar essa eleição. Claro que cada facção com uma pessoa representando as facções. E aí vamos ter suborno, vamos ter violência entre essas facções, guerras nos bairros de Roma. O próprio Plutarco vai dizer que foi praticamente uma guerra civil que aconteceu dentro ali dos bairros de Roma. E aí havia necessidade de alguém para colocar ordem na casa. Segundo a versão que é contada no livro A Vida de Pompeu, diz que havia necessidade de um ditador e que esse cara era o Pompeu, seria o cara escolhido para isso aí. Já na versão contada na biografia do Catão, o jovem, diz que houve de fato um pedido para que o Pompeu assumisse um cargo provisório como cônsul para organizar as eleições e que ele botasse ordem na casa. O Catão ele foi contra essa escolha do Pompeu. Porém, as brigas entre essas facções se intensificaram durante o ano de 52 e acabou não tendo eleição para cônsul. E aí os optimates, que era aquela facção do Senado que foi contra o triunvirato, atrapalhou a vida do Pompeu e do Crasso, eles acabaram tendo que engolir o Pompeu e resolveram confiar no Pompeu para que ele restaurasse a ordem. E aí o Marco Calpurnio Bibulio, que era um político, inclusive ele foi genro do Catão, foi cônsul lá de Júlio César em 59 a.C., ele sugeriu que o Pompeu fosse eleito um cônsul único. E esse mandato seria um mandato extraordinário que duraria um mês, que seria só o tempo para ele organizar a ordem, dar ordem na casa e organizar essas eleições. E aí até o Catão, que era contra o Pompeu, contra o Júlio César, contra o triunvirato, contra tudo, ele acaba aceitando, né? Naquela condição de que é melhor que tenha um governo do que não ter governo nenhum. E aí o Pompeu chegou até tentar se aproximar ali do Catão, convidando para ser um conselheiro durante esse mandato tampão que o Pompeu teve. Mas o Catão ele não aceita ficar ligado a essa gestão, esse consulado do Pompeu, e ele prefere dar conselhos mais de forma privada. Ele não queria ser visto ali próximo do Pompeu. E aí o César tentou manter ainda aquela ligação com o Pompeu para evitar esse confronto que poderia acontecer entre os dois com um novo casamento. Dessa vez ele oferece a mão da sobrinha neta dele, que era a Otávia, em casamento para o Pompeu. A Otávia, que era a irmã do Otávio, né, o futuro imperador Otávio Augusto, e antes disso acaba fazendo parte do segundo triunvirato. Mas aí o Pompeu ele recusa essa oferta, pois ele não queria ter mais uma ligação próxima com o Júlio César. E aí o Pompeu ele acaba se casando pela quinta vez com a Cornélia Metella, que era filha de Metelo Cipião, que também era um político romano. E esse casamento deu o que falar, porque a noiva era muito, mas muito mais jovem do que o Pompeu, e era inclusive mais jovem do que a Júlia, né, que era a esposa anterior que o Pompeu teve, e também, inclusive, mais nova até do que o filho mais novo do Crasso, né? Que inclusive ela estava até sendo ali uma cogitada para se casar com o filho do Crasso, mas acabou se casando com Pompeu. E aí também teve a falação, né, o falatório lá em Roma de que o Pompeu estava se dedicando mais à sua nova esposa, ao casamento, do que às questões que estavam acontecendo em Roma, aqueles problemas para os quais ele foi colocado como um cônsul ali extraordinário, nesse mandato extraordinário.
E também vamos ter a questão dos julgamentos. O Pompeu estava se tornando muito parcial nesses julgamentos, ele foi acusado disso aí, porque teve um evento, né, que vai ressuscitar aquele jovem Pompeu que a gente viu no início dessa saga, que foi apelidado na Sicília como o açougueiro adolescente. Teve o... Lembram do Clódio, né, que a gente viu no vídeo passado, que foi tribuno da plebe, ajudou bastante ali na formação do primeiro triunvirato. Bom, ele foi despachado para o mundo além-vida, para aquelas facções, que inclusive fizeram um atentado e colocaram fogo lá no prédio do Senado. Bom, aquilo ali deu a maior confusão, mas conseguiram prender os responsáveis e o Pompeu foi altamente rigoroso no seu julgamento. E aí durante essa gestão tampão que o Pompeu teve, ele escolheu o seu sogro como um colega para ficar até o final daquele ano de 52 a.C., com a organização dessas novas eleições. O Pompeu ele também recebeu um aumento do seu comando na Espanha, sendo enviados mais homens e também mais dinheiro para pagar essas tropas que estavam na Espanha, né, para ter a manutenção dessas tropas. E aí o Catão, que estava naquela de dar conselhos para o Pompeu de forma privada, para que ninguém visse, ele advertiu o Pompeu a respeito do Júlio César, dizendo que o Júlio César estava ficando muito poderoso e estava juntando uma riqueza na Gália com os despojos de guerra, e que ele não era o mesmo Júlio César que havia deixado Roma. Ele era um Júlio César ainda mais ambicioso e que ele estaria retornando para Roma, não pensando apenas em um triunfo, mas que ele queria muito mais do que aquilo ali. E que o Pompeu era o único cara que poderia parar esse Júlio César que estava voltando da Gália. Só que aí o Pompeu ele não vai dar ouvidos ao Catão, ele vai, vamos dizer que prefere não confrontar com Júlio César, por mais que ele tivesse aquela questão da inveja e bom, não simpatizar muito com Júlio César, mas ele prefere evitar esse confronto. Aí o Catão ele acaba se candidatando ao cargo de cônsul para parar o Júlio César. Ele queria privar o Júlio César do seu comando militar, mas ele é derrotado nas eleições. E aí os partidários de Júlio César, eles querem que o Júlio César tenha o mesmo poder que o Pompeu, que também seja enviado um comando maior para o Júlio César na Gália, assim também com todas as regalias que o Pompeu estava tendo para que o Júlio César mantivesse as conquistas que ele havia tido lá na Gália. E aí teve todo um debate a respeito do assunto, e o Pompeu que vai ficar meio que fazendo um jogo duplo ali nessa história. Ora ele é a favor de Júlio César, ora ele é contra. Também vai depender muito das influências das pessoas que vão começar a se meter nessa história. Então ele vai ser até a favor ali do Júlio César. Ele disse que tinha recebido algumas cartas do Júlio, dizendo que o Júlio falou que estava deixando o comando da Gália, que já estava tendo mais outros interesses, querendo focar mais na política. E que estava pensando em concorrer ao cargo de cônsul mais uma vez. Bom, mas ele preferiu uma eleição mais tranquila, sem ter concorrência. Bom, e claro que o Catão imediatamente vai se opor àquilo ali, com Júlio César sendo parte do exército, concorrendo ao cargo de cônsul. Ele deveria sair do exército e se tornar um cidadão comum para poder concorrer ao cargo de cônsul mais uma vez. E aí vamos ter aquela questão de que o Pompeu vai concordar com o Catão. E aí vai colocar em dúvida as intenções do Pompeu. Ora ele está a favor do Júlio, ora ele é contra, enfim. E aí o Pompeu ele vai começar a se articular também, né? Ele meio que vai assimilar aquele conselho do Catão e vai se aproximar dos Optimates, aquela facção lá do Senado. Inclusive tinha ali até sugerido que ele se tornasse um ditador. E aí no ano de 51 a.C., o novo cônsul romano era o Marco Cláudio Marcelo, que quando assume, a primeira coisa que ele quer fazer é retirar o comando do Júlio César na Gália, antes que o mandato do Júlio César acabasse. Mas aí o Pompeu, mais uma vez a favor do Júlio César, ele diz que é melhor esperar o comando do Júlio César terminar,
esse período dele como procônsul na Gália, para que ele retornasse, não tirasse ele antes de terminar esse período. E aí a relação entre o Pompeu e o Catão vai dar uma esfriada, pois o Pompeu ele vai ficar doente. E isso foi em 50 a.C. E aí ele se retira de Roma e vai passar um período em Nápoles, onde lá ele vai passar por esse período de recuperação, né? Na época, em Nápoles, que era um lugar que era muito agradável pelo ar, que era mais puro, existia um porto em Nápoles, então ele vai para lá. E muitas pessoas vão fazer sacrifícios para que o Pompeu ficasse melhor. Enfim, ele era muito querido pelo povo, mas talvez nem ele mesmo lembrasse disso, né? Não tanto tempo que ele ficou lá em Roma, afastado da população nas outras cidades, então ele vai voltar a ter esse contato. E quando ele se recupera, que ele vai voltar para Roma, ele vai ser celebrado pelo povo que não havia esquecido das conquistas que o Pompeu teve. E o Pompeu talvez tivesse até esquecido das suas próprias conquistas e de que ele ainda era querido pelo povo. Ele já estava se vendo como um velho ultrapassado e que o Júlio César era o cara que ia tomar tudo dele. E aí, nesse momento, ele vai ter essa recuperação de confiança. E aí, nesse mesmo ano de 50 a.C., a gente vai ter inimigos do Júlio César. Pessoas que eram totalmente aversas ao Júlio César assumindo cargos importantes, como os cargos de cônsules, com as eleições do Lúcio Paulo e do Caio Cláudio Marcelo. E como tribuno da plebe é eleito o Caio Cúrio. Na verdade, esse Caio Cúrio ele vai ser um cara que vai tentar de todas as formas evitar que acontecesse essa guerra entre o Júlio César e o Pompeu. O resto não, o resto que é só mesmo que a coisa aconteça e que o circo pegue fogo. E aí quando o Marcelo ele assume esse cargo, ele também vai pedir a remoção do Júlio César no comando da Gália. O Paulo, que era contra Júlio César, vai ficar neutro na história e o Cúrio ele vai apoiar essa mudança, no caso da retirada do Júlio César do comando da Gália. Porém, se você tira o Júlio César do comando da Gália, obviamente ele também vai perder o exército. Então ele acha que o Pompeu também deveria abrir mão do seu exército, das suas posses ali na Espanha, no governo da Espanha. E aí vai ficar o impasse que vai durar muito tempo nessa discussão de você tem que abrir mão, se você abrir mão do exército, abre o primeiro, você tem que abrir primeiro para depois eu tirar, enfim, vai ficar nisso. E aí o Cúrio vai ser visto como esse cara que vai tentar articular entre o Júlio César e o Pompeu para que os dois abrissem mão dos seus exércitos. Aí o Pompeu vai dizer que só abre mão do exército dele se o Júlio César fizer primeiro. E aí vai ficar nessa, você primeiro, você primeiro, você primeiro, você primeiro. Vai ficar nisso aí durante todo esse período, esse impasse. E o Senado suspeitava que ambos eram uma ameaça para Roma. Só que entre o Pompeu e o Júlio César, eles viam o Júlio César como um cara muito mais perigoso, muito mais ambicioso. Até porque durante o período em que o Júlio César foi cônsul, inclusive foi na época do início do triunvirato, né, que o Júlio César entra como cônsul para até favorecer o Pompeu e o Crasso, que ele peitou o Senado algumas vezes, aquela questão das terras, né, dos homens do Pompeu, as terras lá dos crentes do Crasso. Aí o Senado via o Júlio César como um cara muito mais ambicioso e muito mais perigoso que o Pompeu. E eles tinham visto no passado o Pompeu como esse cara perigoso, que chegaria até a instaurar uma monarquia, veio aqueles boatos e tudo mais. E vamos ver também boatos aqui a respeito do Júlio César. E aí fica essa situação do impasse e o Senado faz o seguinte. Havia uma situação que estava acontecendo na Síria. Após aquela campanha desastrosa do Crasso contra o Império Parta, os partas ainda eram uma ameaça na Síria. Então existia um boato de que eles iriam atacar a Síria. Então o que é que o Senado pensa? Em que o Júlio César e o Pompeu mandassem uma legião para a Síria para conter os partas. Assim diminuía o poder dos dois, os dois ficariam em igualdade, cada um com uma legião a menos. Bom, como vocês devem recordar, no vídeo anterior eu falei que o Pompeu, que estava com o comando da Espanha, ele havia enviado uma ou duas legiões para o Júlio César na Gália, que tinha perdido homens na batalha dele contra o Vercingetorix.
E aí, segundo as contas do Pompeu, tinha sido uma legião, né? Pelo menos que conta na biografia do Pompeu. Já nos registros de Júlio César foram 2 legiões que o Pompeu havia enviado para ele. Bom, mas enfim. De qualquer forma, o Pompeu, como tinha enviado uma legião para o Júlio César, tinha emprestado, ele pede de volta essa legião para enviar para a Síria. Então Júlio César ele devolve essa legião que o Pompeu tinha emprestado para ele e manda uma legião dele lá para a Síria. Ainda manda-se uma quantia de 250 dracmas para o Pompeu. E aí, enfim, essas legiões chegam na Síria, mas era um alarme falso, não existia nenhum tipo de ameaça dos espartas na Síria. E aí a legião que o Pompeu enviou retorna para a Itália e fica estacionada lá em Capua, que é justamente aquela cidade onde estavam os Espartacos, naquele Lodos que deu início à revolta de Espartacos. Bom, mas não tem nada a ver com outra revolta por lá não. Eles ficaram apenas por lá. E aí esses soldados que serviram ao César e que eram dos soldados de Pompeu, eles revelaram a Pompeu umas histórias meio esquisitas aí que, bom, Pompeu acabou acreditando, que foi o seguinte: e que os homens do Júlio César estavam cansados daquelas campanhas na Gália, ou estavam cansados do próprio Júlio César, e que assim que eles atravessassem os Alpes, eles ou iriam retornar para casa, ou iriam desertar para o lado do Pompeu. Ouviram muitas histórias a respeito do Pompeu e queriam lutar do lado do Pompeu. Bom, aquilo claro que era mentira, né? Todos os soldados de Júlio César eram muito fiéis ao Júlio César, muito leais a ele, e jamais iriam fazer essa deserção para o lado do Pompeu. E aí o Pompeu, que acreditou nessa história, acaba não recrutando mais homens caso acontecesse esse embate com o Júlio César. E aí depois que o Júlio César ele cruza os Alpes e chega no território italiano, nas fronteiras da Itália, ele fica em Ravenna, que era próxima da fronteira com a Gália. E quando ele chega lá, o Cúrio vai até o Júlio César para, bom, começar as negociações de paz, de evitar um confronto. Então Júlio César ele faz a seguinte proposta, de que ele abriria mão do seu comando na Gália, mas ele queria outras coisas. Bom, ele queria uma vaga como cônsul e depois ele queria manter 2 legiões e ficar com o governo das províncias da Lídia e com a Gália Cisalpina, né? Que era justamente aquela parte da Gália que ficava nos Alpes. Esse nome Cisalpina, automaticamente a gente arremete ali a Alpes, né? Ficava na província da Gália, a fronteira da província da Gália com a Itália. Bom, e aí o Pompeu ele aceita essa proposta do Júlio César, mas os novos cônsules eles recusam quando o Cúrio chega com a carta em Roma com essa proposta do Júlio César. Esses 2 novos cônsules eleitos também são anti-César, né, que eram o Caio Cláudio Marcelo, que não é aquele mesmo Caio Cláudio Marcelo, tem o mesmo nome, mas era primo dele. E o Lúcio Cornélio Cruz, que fazem a proposta para que o Júlio César dispensasse o exército, mas que o Pompeu fizesse a mesma coisa. E aí foi feita uma votação, tivemos um longo debate, e aí o Marcelo propôs que o Júlio César fosse substituído do comando da Gália e teve essa votação no Senado. E a maioria votou a favor que o Pompeu continuasse com seu exército, porque o exército Pompeu estava fazendo a patrulha ali em Roma, estava protegendo a cidade. E aí também nesse mesmo momento surgiu um falso boato de que o Júlio César estava marchando para Roma para atacar a cidade. Ele iria desrespeitar a lei de atravessar o Rubicão, né, com o exército. E aí ficou todo aquele alarde, aquela situação toda, e o Cúrio teve que desmentir aquela história, dizendo que aquilo era um boato. E aí, claro que o pessoal já vai se preparar para enfrentar o Júlio César, vão querer que o Júlio César seja deposto, que se torne inimigo de Roma.
E aí os novos tribunos da plebe, que eram o Marco Antônio, esse mesmo que vocês conhecem do segundo triunvirato, que também se envolveu com a Cleópatra, e o Cássio Longínio, eles vão votar a favor de um ataque a Júlio César. E claro que aquilo ali vai deixar o Senado irritado com aquela situação, porque eles queriam evitar que acontecesse aquela guerra naquele momento. E vão pensar até em uma punição nos dois tribunos, né? Eles vão ser até aconselhados pelo Cornélio Cruz a deixar imediatamente o Senado antes que acontecesse alguma coisa com eles, alguma coisa grave. Bom, aí temos as versões a respeito desse momento, desse impasse entre o Júlio César e o Pompeu, sendo contada aí pelos três historiadores que dão corpo a essa história aqui. Bom, segundo o Plutarco, o Cúrio, que era um cara muito popular, ele tentou de tudo para evitar esse confronto entre o Júlio César e o Pompeu, e ele tinha sugerido que o Pompeu se desfizesse de suas tropas para que depois o Júlio César fizesse o mesmo, para que assim os dois ficassem em igualdade. Porém, a questão é que ninguém iria se desarmar antes. Ninguém queria abrir mão do exército primeiro. Por quê? Quem abrisse mão do exército primeiro, o outro estaria com o poder duplicado. Então era uma coisa muito complicada fazer de ambos se desfaçam dos seus exércitos ali automaticamente. No meio dessa confusão, daquele boato que o Júlio César ia atacar Roma e tal, o Cláudio Marcelo chegou a chamar o Júlio César de ladrão e exigiu que César fosse declarado inimigo público até que ele dispensasse o exército dele. Bom, o Cúrio ele até conseguiu o apoio dos tribunos da plebe para que fosse feita uma votação, para que o Júlio César abrisse mão do seu exército, ele dispensasse seu exército. E essa votação foi feita no Senado. E, claro, o Júlio César abria mão do exército, mas o Pompeu ia manter. E aí nessa votação o Pompeu teve 22 votos a favor, o que fez com que o Pompeu mantivesse o seu exército, já que ele estava defendendo Roma. E aí o Cúrio acaba saindo como o grande vencedor do dia, o cara que conseguiu manter a paz e ser celebrado pelo povo. Já nas versões do Dion Cássio, ele diz que o Senado apoiou totalmente o Pompeu, dando fundos e também tropas. Já o Apiano, ele diz ainda mais, né, de que o Lúcio Domício havia sido já escolhido como um sucessor do Júlio César na Gália e que ele já tinha recrutado 4.000 homens para fazer essa transição. E como o César ainda levaria um tempo de chegar da Gália até Roma, ele teria tempo de recrutar mais homens. O Senado deu a ordem para que o Pompeu recrutasse 130.000 homens para enfrentar o Júlio César, incluindo os veteranos que faziam parte lá, sempre fizeram parte do exército do Pompeu. E ainda que ele recrutasse mais homens que viessem das províncias romanas e que todo o dinheiro do tesouro romano estava à disposição, assim como os senadores pagariam das suas próprias riquezas esse exército para que o Pompeu enfrentasse o Júlio César e que também fosse feita uma contribuição das províncias para pagar, enfim, todo o dinheiro possível para parar o Júlio César. Bom, Júlio César, que já estava ouvindo todas as histórias e ele também tinha as suas ambições de chegar ao poder em Roma. Claro que aquilo foi irritando cada vez mais ele, era um cara acostumado ali com a agilidade, com a audácia, então ele vai para Roma levando uma única legião e vai dar início a essa guerra, que a gente vai ver no próximo vídeo, essa grande e longa batalha entre o Júlio César e o Pompeu. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a segunda parte da história do reinado do Manuel II, já entrando no século XV. E na próxima quarta veremos essa grande guerra civil entre o Júlio César e o Pompeu e como acabou a vida do Pompeu. Não foi nada legal, mas enfim. E para quem faz parte do acampamento Zelota, o vídeo lá do Curta do Zelota, Curta com o Zelota já está disponível
para vocês assistirem aí, só vocês acessarem. Para quem não faz parte ainda, quiser participar aí do acampamento Zelote, dar uma força aqui pro canal, é só vocês clicarem no botão azul que tem aí embaixo da tela, no link da descrição. Então ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.